Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui o pastor Valdir, está encarregado nessa noite de trazer a Tua palavra para a sua igreja, que ele possa ser abençoado, iluminado pelo Teu Espírito Santo e que a Tua palavra seja manifesta nessa noite. Que nós possamos aqui receber de Ti aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, Senhor, usa a vida do pastor Valdir grandemente nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Boa noite a você que nos acompanha pela internet. Graça e a paz do Senhor a todos. É motivo de grande alegria poder estar diante deste púlpito para compartilhar a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus e ao pastor Valmir por essa oportunidade. Quero estar compartilhando com os irmãos nesta noite uma palavra sobre o Natal que agrada a Deus. Apesar de já ter passado o dia de Natal, mas a palavra do Senhor, a palavra referente a tudo que diz respeito ao reino de Deus, é uma palavra para todos os dias. E esta palavra não vai ser diferente. É para ontem, hoje, sempre. E que nós possamos permitir que o Espírito Santo nos faça ter o entendimento e a compreensão do que vai ser falado aqui hoje. Natal significa o nascimento. E nós, como cristãos, temos que concentrar na palavra nascimento como o nascimento de Jesus. O dia em que Jesus nasceu. O dia que Jesus veio para trazer algo importantíssimo para toda a humanidade. No dia que Jesus nasceu, muita coisa mudou e tem mudado até hoje. Tem mudado pelos efeitos desse nascimento, pelo resultado desse nascimento. Foi um acontecimento assombroso, foi um acontecimento que mudou a história. Foi um acontecimento que dividiu o tempo em dois períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. E a Bíblia trata isso como Novo Testamento e Antigo Testamento. Dois testamentos que falam dessa situação de divisão do tempo, antes de Jesus e depois de Jesus. E tem uma forma que a gente vê o Natal, observa desde que a gente conhece, que é uma forma que não tem os elementos que realmente são identificados com o propósito do nascimento de Jesus. Nós vemos grandes festas, não questionando festas, não querendo contestar festas, porque nós festejamos, nós temos alegria, nós compartilhamos das coisas referente ao nascimento de Deus nesse dia. Nós nos alegramos, porque como ensina lá em Filipenses, nós devemos nos alegrar no Senhor, e as festas, elas agradam a Deus. A nossa alegria festejando agrada a Deus. Mas nós vemos nessa época muita ostentação. Ostentação de comércio, que é super mais agitado nesse ano. Nós vemos ostentação de árvores, luzes, muita decoração, enfeites, comidas e bebidas. Nós também sabemos que existe muita comilança, ostentação de comidas típicas, exóticas, bebidas, guloseimas e iguarias importadas. E muitas vezes em muitos lares, não generalizado, mas em muitos casos, é um consumismo exacerbado. Muita troca de presentes, presenteando-se uns aos outros, menos o aniversariante. Muitas bolinhas coloridas, muitas luzes, pisca-pisca, competição, quem pisca mais, quem tem as luzes mais bonitas, a decoração mais bonita. Esse é o Natal que nós vemos muitas vezes por aí. Muitas estrelinhas, guirlandas, trenós puxado por renas, bonecos de neve, presépios. E o presépio é um caso sério. O presépio nós sabemos que ali tem muitas mentiras.
naquele cenário. Dizem e fazem os presépios com essa configuração. 3 reis magos levando 3 presentes para Jesus na manjedoura. E esses 3 reis magos, até nomes eles têm. Quero dizer que isso nada é bíblico. Não são 3, não são reis, e não chegaram na manjedoura. A Bíblia fala que Jesus recebeu 3 presentes, sim: ouro, incenso e mirra. Mas fala que foi uns magos, que era, na verdade, uns sábios. Eram sábios daquela época, que estudavam as estrelas, eram astrólogos, estudavam astrologia e estavam seguindo uma estrela. Mas reis não. Nenhuma Bíblia, nenhuma versão, nós vamos encontrar que eram 3 reis. E também diz que eles chegaram na manjedoura. O presépio nos diz isso, ele nos mostra isto. Que eles estavam na manjedoura junto com Jesus. Mas a Bíblia fala que eles, quando chegaram, foi em casa. Vamos abrir Mateus 2,11 só para vermos essa verdade. Mateus capítulo 2, versículo 11. Mateus capítulo 2, versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, lhe apresentaram suas dádivas: ouro, incenso e mirra. 3 tipos de presentes. Não quer dizer que foi só 3 pessoas, cada um levando um tipo. É como se fosse um casamento, os noivos recebem lá geladeira, fogão e televisão. Mas não quer dizer que foi só 3 convidados que levaram presentes. Foi variados, mas foi 3 tipos. Como a Bíblia não fala que eram 3, não eram reis, então configura-se um cenário mentiroso, que nós não devemos idolatrar. Não devemos considerar como verdade. E também ensinam que os nomes dele eram Gaspar, Melquior e Baltazar. Nem na tradição hebraica tem esses nomes. Isso foi criado. Existe também a questão da idolatria do Papai Noel. O Papai Noel é como se fosse o substituto de Jesus na mente das crianças. Dizem que ele vem para trazer presentinho para as crianças. Levam até seus filhinhos para poder tirar foto no colinho de Papai Noel. Levam para assistir ele descer de uma fachada de um prédio. Tem até um estudo na internet que faz a comparação de tudo que realmente Jesus representa, que está representado ali por Papai Noel. Fala até sobre a barba que ele tem. A roupa vermelha, que na verdade não era roupa vermelha, no início era roupa azul. Depois, com o marketing da Coca-Cola, que trocaram a cor da roupa, passou a ser vermelho. Mas são mentiras, são coisas que não configuram o Natal que agrade a Deus. Não tem na Bíblia, a Bíblia não ensina, não recomenda isto. Tem a idolatria dos objetos de influência pagã. Tem a idolatria pela data, 25 de dezembro. É uma data que foi arranjada, foi adaptada. Foi mais ou menos assim. Era comemorado o Deus Sol, o Sol invicto, no solstício de inverno, um período de inverno. Aí resolveram então usar essa data para comemorar o Sol da Justiça. E ficou assim. No começo, até a igreja temia e rejeitava os objetos pagãos. No princípio, rejeitavam. Mas depois foi entrando tanta coisa pagã e tornou-se nisso que é o Natal no mundo hoje. Outra coisa também que é muito idolatrado é a alegria do Natal. Chamam de espírito natalino, magia de Natal. O problema não é ter essa alegria. O problema é considerar isso só naquele dia como um espírito daquela data, uma magia daquela festa. Mas é puramente por prazer material, ostentação, nenhuma atitude espiritual. Muitos nesse dia nem se preocupam em buscar mais a Deus, em conhecer a Deus, em se consagrar, em se santificar nesse dia. Para muitos, também não generalizando, mas muitos, esse dia para eles é como uma criança que recebe um presente caro, muito caro. E a criança abre aquele presente e vai brincar com a embalagem e a fitinha. Dá um valor tremendo à embalagem e à fitinha. O brilho, aquela beleza.
aquela euforia, mas o presente mesmo fica de lado. O presente caro que está dentro da embalagem é desprezado. O problema não é festejar o Natal, não é nós, em nossos lares, nos reunirmos com nossos familiares e comemorarmos este dia, porque para nós é precioso o dia que Jesus nasceu. Nós temos uma consideração muito especial por isso e temos isso em nosso coração. Só que tem muitas coisas, como foi falado aqui, muitas coisas que não convém, não é necessário, não precisamos disso para celebrar o nascimento de Jesus. O propósito verdadeiro porque Jesus veio, o motivo pelo qual ele deixou toda a glória dele e veio para nos salvar. Muitas dessas coisas só atrapalham. Tira o verdadeiro motivo daquele presente. Tira a vontade de brincar com aquele presente caro. Tira a atenção daquele presente caro. Porque Jesus ter vindo para morrer por nós na cruz foi muito caro. Foi um preço muito alto. Foi algo muito excepcional, surpreendente, magnífico, maravilhoso. Não pode ser desprezado. Não pode deixar que outras coisas venham tomar o lugar dos nossos corações nesse dia. E principalmente, inserir isso no coração das crianças. Como nós vemos na mídia, é um comércio, popularidade tão grande, que aos olhos humanos, aos olhos terrenos, aos olhos da carne, até é bonito. E uma criança que é ingênua, uma criança que não é ensinada corretamente, ela se envolve com isso de tal forma que ela até acredita realmente que aquilo é uma verdade. E há o perigo de um dia que ela crescer, ela descobrir que aquilo ali é um mito, é uma mentira, uma falsidade, e falar assim, então o Jesus que vocês me falaram também é uma mentira. Por quê? Foi muito ensinado coisas erradas, influências erradas. Nesse período específico, as pessoas geralmente ficam mais boazinhas, mais amigáveis, mais carismáticas, existe mais solidariedade, mais generosidade, troca de gentilezas, expressões de sentimentos fraternos. Neste caso, por si só, não é o problema. O problema é achar que este espírito de caridade, bondade, fraternidade, deve ser vivido só nesse período, só nesses dias. E não aplica isso durante a vida. Não tem esse costume durante todos os outros dias do ano. Não exerce isso durante os outros dias do ano. Muitos agem assim só temporariamente, por impulsão, por tradição, ou para cumprir um ritual. É tradição de família, com o objetivo de proporcionar muitas vezes satisfação pessoal só na aparência. Celebrar o Natal não é pecado, mas só que devemos estar conscientes de algumas coisas. A Bíblia fala apenas de 2 aniversários. O primeiro foi o aniversário do faraó, quando José estava no Egito, e nesse dia o faraó perdoou o copeiro e matou o padeiro. E José tinha predito isso, tinha profetizado isso. O outro aniversário foi o de Herodes, no tempo de Jesus. Durante a festa, Herodes mandou decapitar João Batista na prisão. Nos 2 casos, o importante é o fato que aconteceu, e não o aniversário, não a festa em si. Nos 2 casos, o importante é o que aconteceu com o padeiro, com o copeiro, que desencadeou uma história por cima daquilo ali. E o importante é o que aconteceu com João Batista. Decapitaram João Batista porque falou uma verdade que não foi aceita. O importante aqui são esses casos, não o aniversário em si, mas na Bíblia fala somente desses 2 aniversários. Mas fazer festa de aniversário não é errado, é bom agradecer a Deus pela vida que Ele nos dá. Uma festa de aniversário também é uma boa oportunidade para mostrar o amor e o carinho ao aniversariante e passar tempo com essa pessoa. Isso não é vaidade, nem exaltar a pessoa acima de Deus. Cada pessoa é importante para Deus e é bom lembrar isso muitas vezes e principalmente no aniversário dele. Porém, Jesus nos mandou celebrar sua morte, não o seu nascimento. São detalhes que nós precisamos saber e ter em evidência em nosso coração o que é mais importante. O que nós damos importância? Jesus falou, todas as vezes que beber deste cálice, faça isso em memória de mim. Todas as vezes que comer deste pão, faça isso em memória de mim. Não é o nascimento, é por causa da morte dele. Isso ele deixou, para nós estarmos lembrando sempre. Em nosso coração nós temos que lembrar sempre. E ele diz, todas as vezes que comerdes deste pão e beber deste cálice, estão anunciando minha morte até que eu volte. Hoje a nossa atenção especial
específica, a primazia deve ser se voltar para a segunda vinda de Jesus. Nosso coração tem que estar nesse sentido. Esse é o propósito mais específico que tem que fazer parte da nossa vida. E nos preparar para isso, viver isso aí, ter alegria por isso, nos dedicarmos a isto, intensificarmos nosso conhecimento nisto, colocarmos nosso coração fixamente nisso, na volta de Jesus. Festejar o Natal não é errado, só que o seguinte, festeje-se com toda a euforia, toda a alegria, toda a força, todo entusiasmo, toda a dedicação, toda a preparação. Mas e a morte de Jesus, a volta de Jesus, a ressurreição de Jesus? Não tem peso? Nota-se isso realmente no coração das pessoas que fazem essa festa maravilhosa, cheia de brilho, ornamentação, comes e bebes, mas não tem nada desse entusiasmo pela volta de Jesus. Nem entende muitas vezes sobre a ressurreição de Jesus. Não conhece a profundidade dos significados de tudo isso. Não existe provas de que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. Essa data, ela é idolatrada. Mas para nós não importa a data. Só que isso não pode ser idolatrado. Os apóstolos e os primeiros discípulos de Jesus não celebravam o Natal. O Natal começou a ser celebrado 354 anos depois de Cristo. Quase 400 anos depois de Jesus é que começou a ser celebrado o Natal. 200 e poucos anos depois que tinha morrido o último apóstolo. Antes, nunca tinha sido decretado ou determinado essa festividade. Mas tudo bem, a princípio foi algo que foi declarado e definido como algo bom, como se fosse uma estratégia evangelística. Vamos usar o dia que festejam o Deus Sol e vamos festejar o Sol da Justiça. A princípio foi assim. Tiveram essa ideia. Só que depois foi se deturpando com o tempo. Essa data foi designada por Roma numa aliança pagã no século IV. A primeira intenção foi cristianizar o paganismo. De acordo com o calendário judaico, Jesus nasceu em setembro ou outubro. Por quê? Pela Bíblia mesmo, fazendo uma varredura, a gente percebe-se que foi em setembro ou outubro, foi por aí. Mas em dezembro não, porque em dezembro é inverno lá. Dezembro lá é inverno. E também tinha o fato dos pastores estarem nos montes, pastoreando o seu rebanho. No inverno não fazem isso. Então não seria em dezembro que os pastores estavam lá. E pela Bíblia nós conseguimos constatar realmente que foi mais ou menos no período de setembro a outubro. E o calendário judaico também define isso. Um detalhe. Todo este alvoroço, todo mover, todo investimento e preparo, toda inspiração e criatividade, todo entusiasmo e prazer, euforia, alegria, animação, o bem-estar, o bom humor, o deleite, a exultação, a felicidade, a paixão, o fervor, o gosto, o interesse, o sentimento, a admiração, o encantamento, a satisfação e dedicação aplicado no advento do Natal deveria ser aplicado primeiramente com muito mais potência, com muito mais alegria, muito mais força, com estes mesmos sentimentos e emoções, muito mais em prol da volta de Jesus. Isso é muito sério, por quê? Em que consiste o preparo para a volta de Jesus? Tito capítulo 2, versículo 11 ao 14. Em que consiste o preparo para a volta de Jesus? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É nisso que tem que estar firmado o nosso coração, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo,
o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir, a fim de nos salvar, nos resgatar, nos reconciliar, nos devolver a vida, que não havia vida espiritual mais, a vida espiritual é só em Cristo, só através dele. Se eu fosse resumir o Natal bíblico em 3 palavras, eu diria que Jesus veio, Jesus nasceu naquele dia, para 3 coisas. Se eu fosse resumir em 3 palavras, para nos transformar, para nos libertar e para nos salvar. Todo o propósito do nascimento de Jesus, ele está inserido nesse contexto. Transformar o homem, libertar a humanidade e salvar, levar para o céu. É neste contexto que devemos celebrar o Natal que agrada a Deus. 2 perguntas cruciais para resumirmos a importância do Natal bíblico. Primeira, por que Jesus nasceu? Dentre vários motivos por que ele nasceu, lá no comecinho da Bíblia, lá no princípio, tem um motivo específico. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A palavra do Senhor ensina assim, Gênesis 3, capítulo 15. Porém, inimizade entre vós e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Qual o propósito que nós vemos aqui do nascimento de Jesus? Isso aqui sendo cumprido praticamente 4, 5 mil anos depois, não sabemos ao certo, mas foi na plenitude dos tempos que isso se cumpriu. Para cumprir a promessa, para cumprir esta promessa aqui. Este versículo estabelece um princípio que percorre todo o Antigo Testamento, criando a expectativa de um Redentor, que seria um descendente de Adão e Eva. Aqui o Senhor revelou o seu pacto da graça a eles, prometendo um Salvador. Esta é a primeira indicação da intenção redentora de Deus após a queda no jardim do Éden. A segunda pergunta é: para que Jesus nasceu? Porque já vimos, para cumprir a promessa. Agora, para quê? Quero resumir isso aqui em alguns desdobramentos do cumprimento dessa promessa. Primeiro, ele nasceu para se identificar comigo e com você. Ele nasceu para apontar o caminho, mostrar a verdade e nos trazer de volta à vida. Ele nasceu para viver por mim e por você. E ele nasceu também para morrer por mim e por você. Ele nasceu para que eu e você pudéssemos reviver. Ele nasceu para nos abrir a porta para o céu. Ele nasceu para nos dar acesso a Deus. Ele nasceu para levar eu e você para a casa do Pai. Jesus nasceu com uma missão específica. Tem um versículo na Bíblia, João 18, 37. Vamos ver mais esse versículo. João 18, 37. Quando Pilatos perguntou para Jesus, né? Tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou. Eu para isto nasci. E para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Só neste versículo nós vemos muitos ensinamentos. Ele veio para ser rei, veio para testemunhar da verdade. E todo aquele que ouve esta verdade está nele. Todo aquele que é da verdade ouve a voz do Senhor. Recebe a voz do Senhor, aceita a voz dele. Esse é um propósito específico pelo qual Jesus veio. Para dar testemunho da verdade. E de acordo com o que nós estamos estudando, eu vejo o seguinte, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, é dito o propósito pelo qual Deus criou o homem. O propósito eterno. Ali está o propósito eterno de Deus. O propósito definitivo de Deus era aquele. O motivo primeiro de Deus era que o homem fosse feito à imagem e semelhança de Deus. Vamos ler a partir do 26 para nós entendermos esse contexto aqui, dessas duas colocações que eu falei, que é
o que Jesus veio testemunhar quando ele nasceu. A partir do versículo 26, Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, ele lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Olha que maravilha, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Façamos, ali é como se estivesse, ali é o Deus plural, é como se estivesse Deus, Jesus, o Espírito Santo ali. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É o plural de Deus ali criando o homem. E Deus abençoou de uma forma maravilhosa. Crescei, multiplicai, frutificai, povoai a terra e domine sobre todas as coisas, sobre todos os animais. Mas não falou domine sobre os homens. Certo? A bênção da criação é o homem ter domínio sobre todas as coisas, todos os animais. Mas não o homem dominando homens, como vemos hoje. Essa imagem e semelhança de Deus, ela foi desfigurada. Ela ficou comprometida. Não é mais uma imagem conforme o propósito original de Deus. Então, a partir disso, entrou o pecado. Aí veio o pecado. Pela desobediência, veio a queda. Veio os efeitos dessa queda. Os efeitos e as consequências do pecado. Então, no versículo 3 e 15 que nós lemos no início, Deus deu uma sentença para a serpente que causou tudo isso. Portanto, você causou tudo isso, virá um descendente da mulher que vai esmagar sua cabeça. Você vai lhe ferir o calcanhar, mas esse descendente da mulher vai esmagar sua cabeça. É isso que aconteceu quando Jesus nasceu. Ele veio para cumprir essa profecia, essa promessa. E esse cumprimento é todo no Novo Testamento, como está lá em Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, versículo 4. Essa promessa de Deus, ela cumpriu-se muitos e muitos anos depois, como diz a Bíblia aqui em Gálatas 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha o propósito aqui, especial, nos fazer filhos pela adoção em Cristo Jesus, nos tornar filhos em Cristo Jesus, não como muitos no mundo pensam, que todos nascem filhos de Deus, todos são filhos de Deus. Não, o homem se torna filho de Deus em Cristo Jesus, quando ele recebe Jesus, como está escrito lá em João capítulo 1, versículo 12. A todos que o receberam, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A todos que o receberam, é quem o recebe da forma bíblica, como a Bíblia ensina. Com quem recebe, aceita Jesus como único, suficiente, exclusivo, eterno e verdadeiro Deus, como único Senhor, único mediador e único Salvador. Quem recebe Jesus dessa forma, ele torna-se filho de Deus. Passa a ser um participante da natureza divina. Passa a fazer parte do povo de Deus. Ele recebe o Espírito Santo, torna-se uma pessoa espiritual. A partir daí ele vai conseguir entender as coisas espirituais, porque antes de receber o Espírito Santo, ele não entende as coisas espirituais, como diz em 1 Coríntios. Porque para ele as coisas espirituais parecem loucura. Mas em Jesus, ele se torna espiritual. Esse é o nascimento de Jesus. Isso tem que ser o Natal em nossos corações. Isso tem que ser a forma de nós celebrarmos a nossa compreensão, o nosso entendimento do que é o nascimento de Jesus, o que representa para nós. Jesus nasceu para eliminar as trevas e implantar a luz.
Ele nasceu para destruir a aflição, a angústia e o sofrimento. Jesus nasceu para destruir o pecado, o poder do pecado, a força do pecado e a presença do pecado. Jesus nasceu para assumir o nosso pecado. Ele nasceu para destronar o pecado e apagar a nossa dívida com Deus, libertando-nos da opressão desse pecado. Jesus nasceu para morrer em nosso lugar e nos salvar da perdição eterna a qual estávamos condenados. Jesus nasceu para nos salvar do poder da morte. Ele nasceu para destruir a morte espiritual. Agora ele nasceu para dar a vida espiritual. Para nos tirar da morte espiritual, para nos dar a vida espiritual. Para acabar com esse contexto de mortos espiritualmente, como a Bíblia diz. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Jesus veio para restaurar esse afastamento de Deus. Esta alienação de Deus. Ele veio para nos restaurar. Veio para destruir a morte espiritual. Jesus nasceu para ser o autor da vida. Ele nasceu para dar sentido à vida. Ele nasceu para nos dar a nova vida. Ele nasceu para que tivéssemos a vida em abundância. E para que tivéssemos especialmente a vida eterna. Jesus nasceu para trazer redenção aos homens, para trazer a paz. Ele nasceu para trazer a luz para as almas que viviam na escuridão. Ele nasceu para trazer esperança ao coração dos homens. Ele nasceu para ser em nós a esperança da glória. Jesus nasceu para mudar, para transformar o mundo, para trazer algo que não havia no mundo antes. E só por isso o mundo não foi mais o mesmo após sua passagem. Jesus nasceu para estabelecer o seu reino naqueles que depositam a sua fé exclusivamente nele, como eu falei, exclusivamente nele, como único, suficiente, exclusivo, Senhor, Salvador e Mediador. Ele nasceu para restaurar o homem, levar o homem à salvação, para levantar o homem caído, para recuperar o que estava corrompido. Ele nasceu para nos resgatar, para nos livrar de uma prisão, para livrar da escravidão, para nos absorver da condenação. Ele nasceu para nos regenerar, para conduzir novamente o homem a um novo nascimento, para dar um novo coração de carne e um novo espírito. Ele nasceu para nos reconciliar, nos aproximar novamente, para aproximar novamente de Deus, que estávamos destituídos da glória de Deus. Ele nasceu para ser o Redentor, para salvar e dar a vida eterna. Ele nasceu para reviver o homem, para vivificar o homem, dar vida ao que estava morto espiritualmente. O que está em João 11, 25 a 26, Jesus diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Isso é Bíblia, irmãos. Isso aqui não é homem falando, isso aqui é a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro significado do nascimento de Jesus. É isso que tem que significar para nós, Natal, nascimento de Jesus. Resumindo em duas frases aqui: Jesus nasceu na nossa carne, para que vivêssemos no seu espírito. Ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Este é o significado mais profundo do nascimento de Jesus. Isso deve ser Natal para nós. Este é o verdadeiro princípio do verdadeiro Natal. Foi para isso que Jesus nasceu. Isto é celebrar o nascimento de Jesus. Isaías 9, versículo 2... Nós já lemos hoje, mas vamos ler mais uma vez. Isaías 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Pensa bem como é profundo isso aqui, irmãos. E no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, ou Deus Poderoso, Pai Eterno, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este é o sentido do Natal sendo profetizado, aqui está sendo profetizado. Este é o verdadeiro Natal, a luz dissipando as trevas, a luz aniquilando as trevas. A manifestação física do grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso,
o portador da paz, o nosso conselheiro e provedor da vida eterna em ação. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Algumas versões de Bíblia, palavra aqui significa verbo, que tem o mesmo sentido. No princípio era aquele que é o verbo, era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Olha aqui Jesus na eternidade. Jesus lá no princípio, na criação. E nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Olha a importância de ver Jesus como luz aqui, irmãos. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam, não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. João Batista veio para nos mostrar a luz, veio como testemunho da luz, para apontar essa luz para o homem, dizendo: é chegado o reino de Deus. Versículo 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Diante desse versículo aqui, esse versículo 9, podemos afirmar, irmãos, que as velas, as luzes, as estrelinhas, as luzes coloridas, pisca-pisca, não tem nenhum efeito espiritual sobre a vida do homem. Mas o que está escrito aqui em João tem um efeito sobrenatural, tem um efeito extraordinário. E nós devemos testemunhar desta luz também, como João Batista foi testemunha aqui dessa luz, a nossa vida, irmãos, a maneira com que nós apresentamos Jesus, a maneira com que nós testemunhamos de Jesus em nossa vida, com os nossos atos, nossos comportamentos, estamos testemunhando desta luz, esta verdadeira luz. E o versículo 14, João 1, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Isto é o verdadeiro Natal, no seu significado mais real. Um plano desde a criação, Jesus sendo luz e trazendo vida. Mas qual vida? Que vida? Voltando atrás um pouquinho no versículo 12, nós vamos entender o que significa Jesus trazer essa vida para uma humanidade que estava morta nos seus delitos e pecados. Todos estávamos mortos, e ele veio e trouxe vida. Ele é a luz que dá essa vida. João capítulo 1, versículo 12, diz assim: a todos que o receberam, todos que receberam Jesus, todos que aceitaram Jesus, você pode tomar isso para a sua vida. Todas as vezes que você, no Senhor, tentou levar Jesus para alguém, e a pessoa recebeu, aceitou, acreditou, aplicou aquilo na vida dele, pode ter certeza. Deus deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Isso é Bíblia, irmãos. Tornar-se filho de Deus. Isto é o significado do verdadeiro Natal, com o seu objetivo mais real: Jesus viver entre nós, ser luz para nós e nos tornar filhos. Filipenses 2, capítulo 5. Tem uma recomendação ali do apóstolo Paulo. Uma recomendação muito gloriosa. Em algumas versões está assim, começa assim: que haja em vós o mesmo sentimento. Em outras versões está assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus
era algo a que devia apegar-se. Isto é, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não estava usurpando o lugar de Deus, porque ele era o próprio Deus encarnado. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso tem que ser levado em consideração como realmente um propósito especial do nascimento de Jesus. Um sentido para o Natal. Um sentido profundo. A atitude mais sublime do Deus Criador. A maior renúncia que podemos conhecer, a maior abnegação, o maior desprendimento, a mais nobre, profundo e elevado exemplo de amor de todos os tempos. O Natal compreendido nesses textos aqui, não requer nenhum daqueles elementos brilhosos, bonitos, que nós comentamos no início, que é o Natal visto no mundo. Isso que nós estamos vendo, este Natal, este propósito, esse significado do nascimento de Jesus, não precisa de nada daquilo, não precisa. Muitas coisas podem ser ignoradas por nós. Exceto o fato de que, nesse período, as pessoas ficam mais boazinhas. Isso sim precisa fazer parte, em todo o tempo, não só no dia 25 de dezembro, mas em todo o tempo. As pessoas ficam mais boazinhas, mais amigáveis, mais carismáticas, mais solidárias, mais generosas, trocam gentileza e expressões de sentimentos fraternos. Isso tem que ser sempre, é um dos elementos que faz parte do Natal no mundo, que nós devemos copiar, nós devemos seguir, nós devemos viver. Mas não só especificamente nesse período, nessa fase do ano. Isso deve ser para sempre. Foi isso que Jesus veio ensinar, foi isso que ele veio trazer. Isso não pode ser provisoriamente, de aparência, ou por obrigação, ou por tradição, porque a família segue. Mas sim como resultado constante, um efeito constante diário do verdadeiro Natal, o efeito do Natal e consequentemente como expressão voluntária, espontânea, produzida em nossos corações. Uma prática diária com naturalidade e sinceridade, com aplicação habitual, regular e recorrente dos efeitos do nascimento de Jesus. Como nós vimos aqui em João, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. O Jesus que já existia no céu, ele veio nascer na terra. Ele existia lá na eternidade, ele veio nascer aqui na terra. Esta verdade vai além da compreensão humana, vai além do nosso entendimento natural e intelectual, é algo muito profundo. O verbo, a palavra, o Criador, o grande El Shaddai, o grande Deus soberano, supremo e todo-poderoso, o Deus Espírito, soberano, sobrenatural e extraordinário, onisciente, onipresente, onipotente, o Criador de todas as coisas, Senhor do universo, apesar de continuar sendo divino aqui, pois ele continuou sendo 100% homem e 100% Deus, e apesar de continuar sendo rei, porque ele foi tido como rei por aqueles magos que foram visitar ele, que levaram para ele os presentes, cumprindo o que era costume no Oriente, de alguém visitar o rei e levar algum presente. Detalhe, esses magos sabiam exatamente quem era aquela criancinha. Estes sábios, que nem eram judeus, eram estudiosos, astrônomos, eles sabiam quem era aquela criancinha e seguiu aquela estrela. Eles sabiam que aquele bebê era o cumprimento da profecia de que o Salvador haveria de vir. Porém, esse Salvador deixou o seu trono de glória, deixou o céu, despiu-se de sua glória, deixou todo o seu resplendor, toda a sua magnificência, deixou sua majestade, sua grandeza e sua eternidade e se entregou por mim e por você. Ele se doou completamente para cumprir uma missão que ele sabia que o faria sofrer as piores dores que alguém poderia sofrer e o levaria à morte de cruz. Ele abriu mão temporariamente de seus atributos divinos, assumiu a condição humana e tornou-se um bebê, uma criança indefesa, vulnerável, pobre e sensível, que desde criança foi rejeitado, perseguido e desprezado. Isso foge do nosso entendimento natural, irmão. Só no Espírito para entender, receber isso aí e viver no nosso coração
essa compreensão, isso que o Senhor tenta nos passar, tenta nos ensinar. Isso é inefavelosamente extraordinário. Não tem como expressar com palavras, irmão, a realidade disso aqui, a profundidade do que significa realmente Jesus ter deixado tudo isso e vir na terra, viver como homem, sofrer por nós. Filipenses 2:5, que nós lemos, que fala disso aqui, ele narra Jesus esvaziando-se de seus direitos como Deus, assumindo uma forma de servo, de modo que a ser um exemplo para nós, que haja em nós o mesmo sentimento, que tenhamos a mesma atitude de Cristo. Isso é celebrar o Natal com o mesmo sentimento, a mesma atitude de Jesus. Será que foi assim que nós celebramos o Natal ontem? Mas não é ontem só para nós o Natal, é sempre, é dia a dia, é o cotidiano nosso. É todos os dias. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que seja essa a mesma atitude nossa. 2 Coríntios 8 diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Ele deixou para nós a verdadeira riqueza. E celebrar o Natal reconhecendo essa riqueza, que somos ricos assim, isso agrada a Deus. Entendendo essa riqueza, essa profundidade de algo tão importante que nós temos da parte de Deus, da parte de Jesus, isso agrada a Deus. Celebrar o Natal não só no dia 25, mas todos os dias, irmãos. Desta forma, tendo esta visão, este sentimento, este discernimento, isso agrada a Deus. O nascimento de Jesus foi a válvula propulsora que deu movimento às engrenagens do plano da salvação. O nascimento de Jesus foi o botão acionador que lançou o foguete que até hoje está conduzindo as almas ao céu. Esse é o impacto do nascimento de Jesus. Então podemos celebrar o Natal sim. É bênção, é maravilhoso. Mas sem mentiras. Sem idolatrar mentiras. Sem presépio. Sem idolatrar o dia. E especificamente o dia 25 de dezembro, sem idolatrar ele, mas que seja todos os dias, porque esse dia foi um arranjo. Não tem prova nenhuma, em lugar nenhum, que realmente Jesus nasceu nesse dia. E idolatrar isso nos faz meninos na fé, irmãos. Ter especificamente esse dia como o dia específico que Jesus nasceu, isso nos faz meninos na fé. Por mais tempo que nós tenhamos na igreja, irmãos, vendo as coisas assim, cometendo esses erros, esses enganos, nós precisamos ouvir o que Paulo falou. Vocês já deveriam ser mestres, e eu tenho que ficar dando leitinho para vocês ainda, é o que Paulo falou. Muita gente já deveria ser mestre nas coisas de Deus, mas precisa ainda de leitinho, palavrinhas suaves, palavras pesadas, muitas vezes afugenta. Quanta gente não sai da igreja por causa de palavras pesadas? E não aguenta a feijoada. Porque é menino na fé ainda. E não aguenta comida forte. Às vezes o pastor fala uma palavra pesada que ele recebe como se fosse para ele. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Sai da igreja por causa disso. Não gostou do que o pastor falou. Às vezes precisamos ouvir o que Paulo falou. Vocês já deveriam ser mestres. E eu preciso ainda ficar dando leitinho para vocês. E ser sempre alegres em Cristo, com alegria sincera e não com alegria passageira, que chamam de espírito natalino, magia do Natal. Que valor damos a estas verdades? Qual é a nossa consideração por estas verdades? Temos que refletir nisto. Como se comporta nossa consciência frente a estas verdades? Qual é a reação do nosso coração
perante estas verdades? Que práticas e ações devemos realizar em resposta a estas verdades? Qual deve ser o nosso comportamento e atitude, conduta e procedimento, atuação e desempenho? Qual deve ser o nosso papel, a nossa função? Qual deve ser a nossa parte diante dessas verdades? Qual deve ser o nosso relacionamento com Jesus diante dessas verdades? É algo para nós refletirmos. Jesus veio a este mundo com objetivos bem específicos. Em uma frase, em um versículo, ele diz tudo o que precisamos, irmão. Tudo o que precisamos, tudo que o homem precisa. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só neste verso nós encontramos 4 verdades preciosas e muito profundas sobre ele. Verdades que prometem resultados extremamente surpreendentes ao cristão obediente. Quem anda no caminho bem certinho, bem direitinho, chega ao destino sossegadinho. Quem anda na verdade com sinceridade tem a garantia da eternidade. Quem tem a vida que Cristo dá, na eternidade com Cristo viverá. Quem vai a Deus através de Jesus viverá para sempre na eterna luz. É um versinho que está nesse contexto. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Pois somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o único acesso a Deus para chegarmos ao céu. Ele é a única porta de entrada para o céu. Ele é a ressurreição e também a vida. Ele é suficientemente o verdadeiro pão da vida, que alimenta a alma e o espírito e também garante a vida. Ele é a porta das ovelhas por onde se entra e sai e achará pastagens. É o abrigo seguro contra os lobos selvagens. Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas e por elas dá a sua vida. Ele é a videira verdadeira, a única fonte da verdadeira vida. Ele é o médico dos médicos que cuida da alma ferida. Ele é a luz do mundo, deste mundo que vive em trevas e também está sem vida. Ele é a luz imarcessível que torna tudo claro e visível. Torna o caminho possível, a paz disponível e o céu acessível. Ele é a luz que ilumina o nosso coração, nos revela o pecado e também a salvação. Ele é o caminho perfeito para receber o perdão. Ele é a luz abundante que dissipa a escuridão. Somente Ele é digno de toda adoração. Somente nele há perfeita salvação. Nós podemos entender tudo isso quando na sua palavra Jesus nos diz o seguinte: aceite o meu chamado e acredite no meu amor. Quero ser com muito amor o seu regenerador. Quero ser para toda a vida o seu único Senhor. Quero ser para todo sempre o seu exclusivo Salvador. Quero ser seu intercessor, seu único mediador. Quero ser o seu advogado, seu perfeito defensor. Quero ser seu remidor e também seu redentor. Quero ser seu resgatador e também restaurador. Quero ser seu reconciliador e perfeito justificador. Quero ser seu conselheiro e também consolador. Quero ser com todo o meu resplendor o seu santificador. Quero ser o seu remédio, conforto para a tua dor. Quero ser sempre em teus lábios uma linda canção de louvor. Quero ser o seu motivo de um verdadeiro adorador. É dele a voz que ecoa em nosso ser, em nossa mente, em nossa alma, sempre nos acalmando e dizendo: venha a mim você que está cansado e oprimido, que eu te darei alívio e descanso para a sua alma. Eu te dou a paz, a minha paz eu te dou. Tenha esta paz e vai ficar tudo bem. Então descanse em mim e viva em paz e felicidade. Não somente agora, mas para toda a eternidade. Todo aquele que vive em mim e sua fé e esperança é assim, jamais será decepcionado no fim. Assim que devemos ver o propósito do nascimento de Jesus. O que ele veio fazer? O que significa o Natal para nós? É em Jesus que nós devemos estar focados. É nele, o nosso foco, a nossa vida, nossa concentração tem que ser nele. Todos os dias. Porque todos os dias podemos ter surpresas. O inimigo não descansa. O inimigo procura nos afligir em todo o tempo. Então se o nosso foco estiver em Jesus, no que Ele faz, no propósito que Ele veio cumprir, pode ter certeza, nós viveremos vida de paz. Por pior que sejam as dificuldades, por pior que sejam as adversidades, mas em Cristo tudo é diferente. É nele que encontramos descanso em meio às constantes guerras.
Ele é a alegria que afasta para longe todas as nossas tristezas. Ele é o sol que ilumina a nossa escuridão. Ele é o fogo que nos aquece da frieza dos nossos dias difíceis. Ele é o refrigério que refresca a alma e nos acalma. É o alívio confortável nas horas das provações. Ele é o bálsamo restaurador para qualquer que seja a dor. Ele é o meu repouso nas aflições, nas angústias e tribulações. Ele é a calma para os nossos medos, anseios e temores. Ele é o silêncio e a calma para as nossas inquietações. Ele é a plena mansidão que tranquiliza nosso coração. Ele está sempre por perto. Ele é o nosso manancial no deserto. Foi Ele mesmo quem disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele eu não sei para onde vou, nem aonde chegarei. Pois só Ele é o caminho certo que me leva até o céu, para consumar minha vitória e pegar o meu troféu. Ele é o melhor de tudo de bom que existe, que Deus enviou para mim e para você. Amém? Que esta palavra fique gravada em nossos corações e tenha efeito em nossa vida todos os dias. Que esta seja a verdade que realmente alimenta a nossa alma. Amém? Abaixe suas cabeças, vamos orar. Pai querido, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por esse momento que passamos aqui, Senhor, meditando na Tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Pai, por cada vida que aqui está, Pai, por cada vida que ouviu a Tua mensagem, ou cada um que ainda ouvirá a Tua mensagem, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, venha, Pai, inculcar esta mensagem, estas palavras, estes ensinamentos, Senhor, estas verdades em nossos corações. Que nós possamos viver esta palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai, a praticar ela diariamente, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver esta palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a receber cada vez mais do Senhor, Pai, e podermos verdadeiramente reconhecer que é o Senhor que tem palavra de vida eterna. É o Senhor, ó Pai, quem derrama sobre nós a Tua glória e nos faz reconhecer verdadeiramente, ó Pai, que sem Ti não podemos nada, Senhor. É somente no Senhor. No nome de Jesus, nos abençoa, Pai. É o que eu te peço para a honra, a glória e o louvor do Teu santo nome. Amém.